Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química. É EJA 7, é Canal Educação, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, pessoal, temos aqui o professor Jurandir Soares, disciplina Química, e vamos dar continuidade à isomeria. Na semana passada nós trabalhamos a isomeria plana, pois hoje vamos trabalhar a isomeria geométrica e ótica, e a isomeria espacial. E a data de hoje, 22 de setembro de 2022, ok? Então, isomeria geométrica e ótica. Como é de praxe, vamos colocar o nosso roteiro. Olha o nosso roteiro aí. Tá, o objeto conhecimento, isomeria geométrica e ótica. E o objetivo, professor? Conhecer as principais características das isomerias espaciais, geométrica e ótica. A isomeria espacial, que é geométrica e ótica, né? Vamos identificar e diferenciar os vários tipos de isomeria, geométrica e ótica existente, né? E vamos, lógico, responder questões. E vamos deixar um para casa também para vocês, né? Para casa. Muito bem. Veja bem. Aqui é o organograma do assunto, tá? Olha só, a isomeria, mais uma vez, né? O conceito de isomeria são compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Nós vimos na aula passada a isomeria plana, que pode ser de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. E a isomeria espacial, que é a famosa isomeria geométrica e ótica, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Então, esse é o organograma geral do assunto. Então, o que está faltando é a isomeria espacial, que nós vamos concluir hoje com a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Ok? Vamos lá, olha só. Aqui mais uma vez a abertura, né? Isomeria geométrica, EJA 7, SEDUC, Piauí. Aqui nós vamos ver já a isomeria espacial. Ó. A isomeria espacial ela se divide em isomeria ótica e a isomeria geométrica, certo? A isomeria ótica trabalha com carbono quiral, que a gente vai saber o que é hoje, que é um carbono assimétrico quiral. E também tem a isomeria sem carbono assimétrico. Já a isomeria geométrica, pessoal, ela se divide em isomeria cis-trans e a isomeria EZ. Nós vamos ver as duas. Nós vamos começar com a geométrica. Vamos começar com a isomeria geométrica. Ok? Olha aí, ó. Mais uma divisão aqui, ó. Esse aqui, pronto. Resume o que a gente trabalhou até agora. Olha só. A isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. Isomeria espacial ou estereoisomeria. É quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostas de maneira diferente no espaço. Né? Existem dois tipos de isomeria espacial. Qual é? Isomeria geométrica e a isomeria ótica. Perfeito, pessoal? Então eu queria que você fizesse um print aí desse slide. Tá? Vamos colocar, portanto, um minutinho aí na tela para você fazer um print.
Ok, pessoal. Então vamos iniciar aqui então a isomeria geométrica. Vamos ver as possibilidades do composto ter a isomeria geométrica. Está aqui, ó. Então a isomeria geométrica, ela pode ocorrer tanto em cadeia aberta é também chamada de acíclica, ou em cadeia fechada. Mas tem condições para que ocorra. Primeiro nós vamos ver aqui quais são as condições para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta. Depois nós vamos fazer a isomeria geométrica em cadeia fechada, certo? Só lembrando que a isomeria geométrica também é chamada de cistrans. Cistrans, vamos só saber o que é o significado de cistrans. Olha aí, ó. Em cadeia aberta. Só lembrando para vocês que cadeia acíclica é a mesma coisa que cadeia o quê, pessoal? Aberta. Então, em cadeia aberta, são duas condições. Isso aqui é importante, viu? Para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta, tem que apresentar dupla ligação entre carbonos, e além disso, tem que apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Não pode ser só uma condição, tem que ser as duas, pessoal. Então, obrigatoriamente, tem que ter dupla ligação entre carbono e apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Ok? Agora nós vamos colocar exemplos. Mas antes, como esse slide é um dos mais importantes da isomeria geométrica, eu queria que vocês anotassem isso aí realmente. Tá? Vamos anotar porque é importante. São as duas. E vai ter questões que vai perguntar qual dos compostos abaixo apresenta isomeria geométrica. Então tem que ter essas condições. As condições básicas para que um composto apresente isomeria geométrica é apresentar dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Vamos colocar 2 minutinhos, que eu queria que vocês anotassem isso aí mesmo. Tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos. Ok, meus amigos, está aqui.
Em cadeia aberta tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Muito bem. Vamos colocar aqui a condição. Os compostos com dupla ligação devemos ter a seguinte estrutura. Vamos lá. Aqui já tem dupla ligação entre carbono, pessoal. Aí eu coloquei assim, R1, R2, R3 e R4. Né? Então, para isso aí ter isomeria geométrica, obrigatoriamente o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 diferente do R4. Tá? O que não impede que esse R1 seja igual ao R3. O que não pode ter é dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Não pode ter, certo? Porque aqui está a condição, dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Isso aqui é uma forma generalizada, não é verdade? Vamos colocar um exemplo mesmo, característico. Vamos lá? Olha só. Olha aqui um exemplo. Olha só, que legal esse exemplo. Aqui tem dupla ligação entre carbono? Tem. Eu passei um plano imaginário aqui, uma linha. Opa, passei uma linha aqui, e notei que esse primeiro carbono tem um hidrogênio e um CH3. O outro tem um hidrogênio e CH3. Observe que os dois CH3 ou os dois hidrogênios estão no mesmo plano. Então, ligantes iguais do mesmo lado é chamado de cis. Cis significa dizer ligantes iguais do mesmo lado. Observe aqui, eu conservei um lado e inverti o outro. Agora, os ligantes iguais, que eu até marquei aqui, o CH3, estão em lados opostos. Trans significa dizer ligantes iguais em lados opostos. Para ficar melhor, eu coloquei aqui, pessoal, olha. Isso aqui é um exemplo bom de você anotar. Olha só. As estruturas que apresentar os ligantes iguais do mesmo lado é cis. E a estrutura que apresentar os ligantes diferentes em lados opostos, né, do plano, você vai ter o quê? Trans. Então, ligantes iguais em lados opostos e ligantes iguais do mesmo lado. Aí você tem a característica do que é cis e trans. Por isso que são fórmulas espaciais, pessoal. Ligantes iguais do mesmo lado é cis. Ligantes iguais em lados opostos vai ser trans. E por incrível que pareça, esses compostos são diferentes. Do ponto de vista do ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Então, por favor, vamos marcar aí. Eu vou só consertar bem aqui, tá? Eu vou colocar assim, para ficar melhor de você entender. Olha só. Apresentar ligantes iguais, ligantes iguais em lados opostos. Ligantes iguais em lados opostos. Vai ser trans. Agora, ligantes iguais do mesmo lado, você tem cis. Tá? Vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print, né? Um print aí, tirar um print dessa tela. Vamos lá, um minutinho. Ok, então tá aí, pessoal.
Tá? Ligantes iguais do mesmo lado é cis. Ligantes iguais em lados transversos, transversal, é trans. Vamos fazer mais exemplos, não vai ficar só nesse, ó. Meus amigos, vamos lá aqui, olha só. Olha só o que é que vai acontecer aqui. Tá? Vamos lá. Aqui você tem o seguinte, ó. Observe os compostos, cis, ligantes iguais do mesmo lado, e trans, ligantes iguais em lados opostos, Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, aqui é carbono. Vamos completar com os hidrogênios, ó. Ao completar com os hidrogênios, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, completando com hidrogênio. Você vai verificar que ao passar uma linha aqui, você vai ter a forma cis. E aqui, ó, ao completar com os hidrogênios, ó, os hidrogênios vão estar em lados opostos. Então vai ser, aqui é cis, ó, tá até trocado aí, ó. E aqui é trans, certo? Ok? Então vamos colocar mais exemplos aqui, ó, o cis e o trans. Muito bem. Pessoal, vamos ver aqui o exemplo clássico de isomeria, certo? Clássico de isomeria geométrica. Esse ácido é o ácido butenodioico. O que é o ácido butenodioico? É um ácido que tem 4 carbonos, but, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Se você verificar, esse aqui é a forma cis. Ó. Ao passar uma linha aqui, você vai ter ligantes iguais do mesmo lado. Só que, e o outro é o trans, ó. Aqui você tem os 2 carbonos, ó. Ao passar uma linha aqui, os ligantes iguais estão em lados opostos, é o trans. Só que ele recebe nomes especiais, pessoal. A forma cis é chamada, sabe de quê? Ó? De ácido maleico. O maleico é a forma cis e o fumárico é a forma trans, certo? Então são isomerias geométricas, exemplo clássico, né? Porque tem nomes especiais. É o único que tem nomes especiais. O maleico é a forma cis e o fumárico é a forma trans. Então vamos colocar aí, por favor, um minutinho para fazer um print aí. Ok, voltamos aí para mostrar esse exemplo clássico. Agora, pessoal, isso aí é isomeria cis-trans, não é isso? Agora vamos ver em cadeia fechada. Aqui é outra coisa, em cadeia fechada, olha só o que, é que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Esqueça negócio de dupla ligação. Dupla ligação é em cadeia aberta. Em cadeia fechada, basta ter ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Por exemplo, ali o trans. Ó. Veja que os hidrogênios, ou os CH3, estão em lados opostos. Quando você passa uma linha ali. Então, aí é a forma trans. E do outro exemplo, na cadeia fechada, os hidrogênios, por exemplo, estão do mesmo lado, no mesmo plano. Ó. Então, vai ser a forma cis. Então, trans significa ligantes iguais em lados opostos e cis, ligantes iguais do mesmo lado. Então, em cadeia fechada, esqueça dupla ligação. Compostos cíclicos, já está dizendo que é em cadeia fechada.
Em cadeia fechada só basta ter uma condição, basta ter 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes, ok? Vamos colocar então 2 minutinhos aí para o pessoal fazer aí o print. Ok, voltamos, pessoal, para mostrar para vocês que em cadeia fechada, ó, cíclica, tem que ter 2 carbonos do ciclo com ligante diferente. Olha aqui, quando eu passo a linha aqui, ó, eu vou ter os ligantes iguais em lados opostos. Então é trans. E aqui, ó, vai ter ligantes iguais do mesmo lado. Então vai ser o cis, ok? Muito bem. Bom, isso é a isomeria cis-trans. Nós vamos conhecer também a isomeria ZE. ZE, pessoal, vem de uma palavra até em alemão. Né? A palavra em alemão, zusammen, significa dizer junto. Vamos já explicar por quê. E o E significa dizer oposto. Tá? Então, ó, o composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes com maiores números atômicos é o Z. Certo? E o outro, se os maiores números atômicos estiverem em lados opostos, vai ser o E. Calme que você vai entender. O composto que apresentar os lados opostos do plano imaginário, os ligantes maiores, os maiores números atômicos, será dominado o que é. Então, Z, ligantes maiores do mesmo lado. E, ligantes maiores em lados opostos. Agora, presta atenção que nós vamos fazer. Ó. Pessoal, preste atenção. Ó. Primeiro exemplo, eu coloquei o flu e o bromo. Vamos aqui, ó. Observe bem, ó. Aqui eu tenho. Tá havendo isomeria cis-trans, sim. Tem dupla ligação entre carbono e os ligantes são diferentes. Pessoal, do ponto de vista da isomeria cis-trans, esse aqui é cis. Porque os ligantes iguais estão do mesmo lado. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, vamos lá, ó. Entre 9 e 35, o maior é o 35, ó. Do outro lado, entre 9 e 35, o maior é o 35. Tá? Então, os dois... Por que ele é cis?
Porque os ligantes iguais estão do mesmo lado. E por que que ele é Z? Porque os maiores ligantes, os maiores números atômicos ó, estão do mesmo lado. O número atômico é obrigado a eles fornecerem. Então, ele é ao mesmo tempo cis e ao mesmo tempo Z. Muito bem. O outro aqui, ó. Vamos só fazer o contrário agora. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans. Porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Observe. Os dois flúors ou os dois bromos estão em lados opostos. Agora vamos lá. Do ponto de vista da isomeria ZE, ó. Entre 9 e 35, o maior é o 9. Entre 9 e 35, o maior é o 9. Veja que os maiores números atômicos estão em lados opostos. Ó. Então é o E. Então ele é ao mesmo tempo trans e é E. Tudo bem? Ok, pessoal? É muito importante isso aí. Professor, ele vai ter um caso que vai ser só Z ou E, sim, quando os 4 ligantes forem diferentes entre si. Tá? Vamos colocar, por favor, vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações. Ok, meus amigos, está aqui. Vamos colocar mais exemplos, olha só. Agora nós vamos fazer aqui, olha só. Pessoal, letra C, ó, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis porque tem ligantes iguais aos dois flúors do mesmo lado. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, vamos lá. Entre 9 e 35, o maior é o 9. Entre 1 e 9, o maior é o 9. Então, os maiores ligantes estão em lados opostos. Então, é um cis porque tem ligantes iguais do mesmo lado e, ao mesmo tempo, é E, porque os ligantes maiores, de maiores números atômicos, estão em lados opostos. E a letra D, professor? Vamos fazer. Ó, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans porque os flúors estão em lados opostos. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, ó, entre 9 e 35, o 35 é o maior. Entre 1 e 9, o maior é o 9. Então, os maiores ligantes estão do mesmo lado. Ó. Então, vai ser Z. É um trans que é Z. Perfeito? Vamos colocar agora esse aqui, pessoal, não admite isomeria cis-trans, porque não tem ligantes iguais.
Mas está existindo isomeria geométrica por quê? Porque tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Aqui só pode ser o E. Ó. Entre 9 e 35, o maior é o 35. Entre 1 e 17, o maior é o 17. Veja que os maiores ligantes estão em lados opostos. Portanto, vai ser o E. E esse outro aqui, ó, também não tem isomeria cis-trans nesse aqui, porque os 4 ligantes são diferentes. Mas vamos lá. Entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Ó. Entre 1 e 17, o maior é o 17. Então, os maiores ligantes estão do mesmo lado. Então, ele é Z. Aqui só admite um caso. Certo? Só admite um caso. Muito bem. E coloquei mais exemplos aqui, ó. Aqui ele não colocou o número atômico, pessoal, porque aqui, olha bem. Entre esse ligante aqui que só tem um carbono e esse que tem 2, o maior é que tem 2, ó. Aqui tem 3 carbonos, esse outro tem 6, ó. Então, os maiores ligantes estão em lados opostos. É o E. Não admite isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais. E aqui, pessoal, por que esse aqui é E? Ó? Os maiores ligantes estão em lados opostos. E esse aqui, por que ele é Z? Os maiores ligantes, que estão até marcados aqui, né? Estão do mesmo lado. Aí vai ser C. Tudo bem? E aqui nós vamos fazer um exercício de classe agora só para confrontar o que nós falamos sobre isomeria geométrica. A primeira questão está aí, ó. Com relação, tá? Vamos ver aqui, ó. Com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar. Tem 3 compostos, ó. 1, 2 e 3. Aí ele quer saber qual é a resposta correta. Deixa eu fazer aqui, ó. A resposta correta vai ser a letra A. 1 apresenta isomeria geométrica. Por quê, ó? Olha só, tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Tá? Então, esse aqui apresenta isomeria geométrica. O 2, pessoal, também apresenta isomeria geométrica, mas não tem aqui. Sim, esse aqui é o... Desculpa, né? Aqui é o trans, porque ó, os ligantes iguais estão em lados opostos. E por que o 2 está errado? Ó? O 2 está errado, ele apresenta isomeria geométrica. Porém, ó, observe aqui, pessoal, os ligantes iguais estão do mesmo lado, ó, os dois bromos estão do mesmo lado, ó, os dois hidrogênios. Ó. Aqui é a isomeria cis, certo? Aqui você tem o trans e é o 2 você tem o cis, certo? E o 3 nem existe isomeria geométrica porque eu tenho 2 ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Então, só a única resposta correta aí vai ser justamente a letra A. Letra A. Pronto, vamos passar um para vocês aqui. Não, eu sei que eu vou ter que fazer porque eu já fiz as estruturas. Ó. Qual das fórmulas pode corresponder a de 2 compostos, um cis e outro trans? Meus amigos, primeiro, eu elimino a letra A porque não tem dupla. Professor, a letra B tem dupla, sim, mas tem 2 ligantes iguais, tem 2 hidrogênios no mesmo carbono, pessoal. A resposta aqui vai ser a letra C. Tá? A letra D também não pode ser porque eu tenho 2 ligantes iguais, H2 e Cl2. Ó. E a letra E, nem isomeria tem aqui, porque está até errada essa forma. Teria que ser o quê? Uma ligação tripla aqui, né? Está errada. Vamos fazer a letra C. Ó. Eu vou desmontar a letra C. Ali os 2 carbonos, ó. Vamos fazer aqui, ó. Presta atenção. O primeiro carbono tem um hidrogênio e um cloro. E o outro tem um hidrogênio e um cloro. Então, veja
Ok, voltamos. Tivemos probleminha técnico, mas voltamos aqui. Olha só. No primeiro caso, observe que os ligantes iguais, ó, estão do mesmo lado. Ó. Então, vai ser o hidrogênio quando o cloro, é cis. E outros ligantes iguais estão em lados opostos, então vai ser trans. A resposta vai ser a letra C. E vou passar uma para vocês aqui, tá? Ó. Considere as estruturas abaixo. Segundo a IUPAC é uma entidade que regulamenta toda a química. Ó. A nomenclatura correta para esse composto é: primeiro está acontecendo isomeria geométrica. É preciso saber se ele é cis ou trans e colocar o nome dele, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí. Ok, pessoal. Então está o composto aqui, nós vamos fazer ele aqui. Olha só. Aqui é um composto de cadeia fechada e tem dois carbonos do ciclo com ligante diferente. Passe uma linha por entre esses dois carbonos. De imediato, você já observa que os ligantes iguais estão em lados opostos. Já sei que é trans. Então eu elimino a letra A, a letra B. Aí o nome do composto. Ó. Você vai numerar. Ó. Olha, o carbono 1, 2, 3. Ó. Então as hidroxilas estão na posição 1, 3. Ó. Vai ficar então 1, 3. Dihidrox, porque são duas hidroxilas. Ciclopentano, porque é um ciclo que tem 5 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Tá? Então só pode ser a letra D. Poderia ser chamado também de trans 1,3 ciclopentanodiol, mas não tem essa alternativa. As duas possibilidades estariam corretas. As duas possibilidades estariam corretas. E aqui nós temos o seguinte, ó, nós queremos saber qual das seguintes substâncias apresentam isomerismo geométrico, isomeria geométrica. Qual deles? Tá, tem 1, 2, 3, 4. Qual deles apresenta isomeria geométrica? Vamos colocar um minutinho só aí.
Ok, meus amigos, está aí, tá? Vamos saber qual deles está ocorrendo. Olha só, a resposta vai ser o 3 e o 4. Por quê, professor? Está aqui, ó. Olha o 3 e o 4 aqui, pessoal. Olha o 3 e o 4, ó. O 3 e o 4 está apresentando isomeria geométrica porque tem dupla ligação entre carbonos e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Eu desmontei todos eles, ó. 1 e o 2, os dois ligantes iguais no mesmo carbono. Aí não é caso de isomeria geométrica. Então só está acontecendo no 3 e no 4, ó. Mas pode ver que tem ligante. O 3 vai ser cis porque tem ligantes iguais do mesmo lado. E o 4 vai ser o trans porque tem os ligantes iguais e estão em lados opostos. Então, pessoal, nessa primeira parte da nossa aula, nós concluímos a isomeria geométrica. Vamos fazer uma transição e voltamos com a isomeria ótica. Isomeria ótica. Forte abraço.